Suponhamos que tu é um quebrado, sem propósito na vida, desempregado, vive apostando e ainda deve pra agiota. Até que em mais um dia de fracassado na tua vida medíocre, aparece um maluco aleatório dizendo que vai mudar a tua vida. Então ele proporciona um jogo onde se tu vencer a recompensa é 100 mil pila e se tu perder é um belo de um tapa na lataria. E por fim o cara ainda te chama pra um jogo onde tu pode sair bilionário. Não é 100 mil conto, não é milionário, é bilionário. E aí, o que é que tu faria? Eu faria esse acordo. E você, Yurevich, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Se tu não for um animal, obviamente tu aceita. Mas o que é que tu faria quando descobrisse que esse jogo é na verdade uma chacina? Tu ia fugir? Resposta errada, senão tu ia jogar no Vasco. Tu ia se revoltar contra a organização? Resposta errada, senão ia ser trem do ódio, porra. Vai tomar sol na cara. Então, meu amigo, a única alternativa é você jogar a parada e torcer muito pra sair vivo. Então se preparem, meus queridos Bartes, porque hoje o bagulho vai ficar doido. Vamos falar de Round 6. A série conta a história de Ji-hoon, um coreano fudido na vida que rouba o dinheiro da própria mãe doente pra apostar em corrida de cavalo. Tem uma filha que ele quase não vê porque ela vive com sua ex-esposa que hoje em dia namora esse maluco aí que leva o murrão do Ji-hoon. E esse merda ainda consegue a proeza de dever pra agiota. Acontece que após o Ji-hoon ganhar uma aposta, os agiotas aparecem pra cobrar ele. E quando o Ji-hoon vai fugir deles, ele esbarra nessa trombadinha muito linda que aproveita e rouba o dinheiro do Ji-hoon. Assim o mano fica sem dinheiro pra pagar os agiotas e os caras falam: ó, se tu não me pagar até mês que vem, tu tá fudido. Então mais tarde, o Ji-hoon vai descansar no metrô e do nada aparece esse maluco aí perguntando se o Ji-hoon quer jogar um jogo com ele. O Ji-hoon pergunta qual é a do jogo e o cara diz que é um bafo, mas não é qualquer bafo, é um bafo diferenciado. Isso porque se o Ji-hoon ganhar, ele ganha 100 mil wons coreanos. E se o maluco ganhar, o Ji-hoon leva um tapão na fuça. Então, após perder várias vezes e levar vários tapas na cara, ele finalmente vence e ganha o malote. O cara fala que sabe tudo sobre ele, então ele começa a resumir a vida inteira do Ji-hoon e fala que sabe que ele tá na merda. Então ele dá esse cartão pro Ji-hoon e fala pro mesmo ligar pra ele se quiser mudar de vida. Então, como a vida do Ji-hoon já tá horrível, horrorosa, tenebrosa, pior ainda, ele liga pro maluco e outro maluco aparece de máscara no carro. Então esse mano aí pergunta a senha pro Ji-hoon e o Ji-hoon diz: ah, batatinha frita 123, foi o que me passaram. Assim o maluco imediatamente apaga o Ji-hoon e ele acorda em um dormitório. De cara, o Ji-hoon conhece esse velho doidão das ideias que diz que tem um tumor no cérebro. O Ji-hoon se dá conta de que o velho foi o primeiro a chegar no jogo, pois ele é o número 1, e guardem muito bem essa informação. E o Ji-hoon foi o último a entrar, pois a parada tem 456 pessoas e ele é o número 456. Ainda no dormitório, damos de cara com ela, a trombadinha que roubou o Ji-hoon, que tá apanhando pra esse noiado aí, porque segundo ele, a trombadinha traiu ele no passado e merece se f***. E o Ji-hoon, como o cavaleiro que ele é, logo vai ajudar o maluco a bater nela porque ela roubou ele. Enfim, após muita enrolação, chegamos no primeiro jogo. E aqui o Ji-hoon encontra um amigo de infância chamado Sang-woo. O Ji-hoon pergunta o que ele tá fazendo ali, mas o mano de início não quer conversar. Então o jogo começa e simplesmente é um batatinha frita 123. Mas assim como o bafo do início do episódio, é um batatinha frita diferenciado. Ainda mais diferenciado do que o bafo, porque quem se mexer... Então os animais burros tinham que ser asiáticos, começam a correr e se iniciam a chacina no lugar. Mas os protagonistas continuam no jogo, principalmente o velho que tá empolgadão jogando. E o Ji-hoon quase morre, porém é salvo por esse indiano aí. Assim eles vencem o jogo e todos os sobreviventes imploram pra ir embora. Então se inicia uma votação onde se a maioria quiser ir embora, o jogo acaba. Convenientemente a votação fica empatada e o voto final fica nas mãos do velho, que por fim volta pra encerrar o jogo. O Ji-hoon vai até a polícia falar sobre o jogo e olha o dublador do nosso querido Johnny Lawrence aí. E que jogo era? Batatinha frita 123.
aquele jogo de criança, é isso mesmo? Eles obrigaram adultos a jogar? Pode acreditar. Ah, tava demorando, seus insuportáveis. Podem comentar Cobra Kai nunca morre aí. Acontece que ninguém acredita no Ji-Hoon. Entretanto, esse policial aí acha o cartão do Ji-Hoon familiar. Isso porque ele tem um irmão desaparecido que sumiu após ganhar o cartão idêntico. Indo logo pro que interessa, vemos que a vida de todos os protagonistas tá uma merda e que eles dependem dos jogos. Já que do jeito que eles estão quebrados, eles vão acabar morrendo de qualquer jeito. E eu acabei de perceber que eu sou um animal e esqueci de falar que o prêmio do jogo são 45 bilhões de wons. Ou seja, o ganhador do jogo vai sair de lá que nem o MrBeast. E convertendo isso para real brasileiro, esse prêmio é de 200 milhões de reais. Eu arriscaria minha vida por 200 milhões de reais. E vocês, fariam esse acordo? Eu faria esse acordo. Acontece que grande parte da rapaziada volta pro jogo, e o policial que perdeu o irmão segue o Ji-Hoon e consegue se infiltrar na parada. Isso porque de uma forma muito mentirosa ele consegue se passar por um dos guardas. O próximo jogo é o Colmeia de Açúcar, e nesse jogo o desafio é destacar a forma do biscoito perfeitamente. E se tu der um vacilo e quebrar a forma... O Ji-Hoon se fode logo de cara porque escolheu a forma mais difícil do jogo, que é o guarda-chuva. Enquanto o Sang-woo pega o triângulo, o indiano pega o círculo e o resto... aqui que eu vou falar tudo. E claro, os principais passam de fase e o Ji-Hoon, após usar a cabeça e lamber o bagulho como se fosse uma buceta, também ganha. Após esse jogo, o mano da cobra fica puto porque eles só recebem um ovo cozido e um refrigerante na hora da refeição. Então eles, junto com seu bonde, furam a fila e pegam comida de novo. E por isso esse maluco aí fica sem comer. Então ele vai cobrar o mano da cobra e acaba quebrando o refrigerante do cara. Assim o mano da cobra se emputece e começa a espancar o maluco até a morte. E aqui geral se dá conta de que toda vez que alguém morre, o dinheiro do prêmio aumenta. Então quando anoitece, o mano da cobra e seu bonde começam mais uma chacina no lugar. Depois da chacina, essa noiada aí que era muito dentro, chega no mano da cobra e diz: "Ei lindo, se tu acertar minha idade, tu ganha um prêmio." Então após ele chutar e errar 2 vezes, ela fala: "Pô, tua última chance." Aí ele diz: "Ah, tu tem 19 anos." Então ela diz que ele acertou e fala pra ele buscar seu prêmio no banheiro. Então o cara mete essa: Me deu vontade de ir ao banheiro. Assim eles vão dar uma metida no banheiro e a noiada diz pro cara: Se você me trair, eu te mato. Será que ela vai matar ele? Bom, eu acho que vai, porque quando o próximo jogo se aproxima, os jogadores têm que formar equipes de 10. Então o mano da cobra monta uma equipe cabulosa com os 10 homens mais fortes do jogo. E quando a noiada pede pra entrar na equipe, ele manda ela se sair. Então ela diz que ele é um babaca e jura que vai matar ele. E aí, será que ela vai matar ele? Enfim, o próximo jogo é o Cabo de Guerra. Então, poupando nosso tempo, o time muito apelão do mano da cobra já vence o primeiro confronto sem nenhuma dificuldade. Quando chega a vez da equipe do Ji-Hoon, eles estão se cagando de medo porque vão enfrentar uma equipe que só tem homem. Porém, o velho diz que Cabo de Guerra não se trata de força, se trata de jeito e estratégia. Então, após eles montarem uma estratégia cabulosa, eles vencem o jogo. Com todo respeito ao Coroa, mas eu duvido muito que essa estratégia funcionaria contra a equipe do Mano da Cobra. Enfim, tu lembra daquele policial que se filtrou no jogo procurando o irmão? Pois é, ele fuçando a sala de arquivos descobre que seu irmão já jogou os jogos e venceu. E como ninguém tá aí pra essa trama irrelevante desse policial, vamos voltar pros jogos. No próximo jogo, os participantes têm que formar duplas. Então o Sang-woo fica com o indiano, a trombadinha fica com essa mina, o mano da cobra fica com seu parceiro e o Ji-Hoon fica com o velho. O jogo da vez é o bolinha de gude, e a merda é que as duplas selecionadas não vão jogar contra outras duplas, e sim um contra o outro. Ou seja, só um dos dois vai sair vivo. Ou seja, fuda. A mina insuportável se sacrifica pela trombadinha, já que ela tem muito mais coisa em jogo. O mano da cobra na cagada vence o parceiro dele, e quando o Sang-woo vai jogar contra o indiano, temos o momento mais triste da série. Isso porque o indiano começa ganhando. Assim, quando o Sang-woo percebe que tá fudido, ele se desespera e fala: "Ei moleque, tem um jeito de nós dois sair daqui vivo. Sai procurando outras duplas pra gente jogar contra elas e ganhar." Então, como o indiano é ingênuo e muito gente boa, ele cai no papo e o Sang-woo pega as bolas dele. Então sim, temos a morte mais triste da série. Eu
vi muita gente odiando o Saul por causa disso, mas pô, o bagulho é vida ou morte. Tu vai dizer que tu não faria o mesmo? Eu sei que é vacilação, mas pô, é vida ou morte, irmão. Bom, eu não digo é nada, debatam isso aí nos comentários. E por fim, o Ji-Hoon se aproveita do Alzheimer do velho pra fazer a cabeça dele e vencer o jogo. O senhor disse que era par. Sério? Eu disse isso? Porém, meu amigo, entretanto, todavia, entre nos tantos, temos o grande plot twist. Isso não faz o menor sentido. E roubado minhas bolas. Faz algum sentido? É, meu amigo, o velho esse tempo todo tava pagando de doido. E calma que no fim da temporada ainda vai ter outra revelação sobre esse velho. Enfim, o velho decide se sacrificar pelo Ji-Hoon e morre. Assim, o Ji-Hoon passa de fase. Então nos aproximamos do final do jogo. E aqui conhecemos os VIPs, que são esses magnatas mascarados aí que financiam o jogo, apostam em quais jogadores vão ganhar, assistem jogos de camarote e comem garçons. Sim, eu disse isso porque esse velho pilantra aí fica interessado no policial que tava disfarçado de garçom. Então o velho leva ele pra uma sala e fala: ei, se tu me satisfazer em 5 minutos eu mudo tua vida. E aí, vocês fariam esse acordo? Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Porém, o policial não gosta muito de homem, então ele rende o velho, tira a máscara dele e diz: If you can satisfy me in 5 minutes, I might let you live. calma que agora não é no sentido sexual, ele só diz pro velho dizer tudo o que ele sabe sobre os jogos. Enfim, o próximo jogo é cabuloso, é o jogo da ponte de vidro. E como funciona esse jogo? Bom, se liga. A probabilidade de acertar tudo é 2 elevado a 15. Que desgraça. É, meu filho, o bagulho é sinistro. Enfim, quando chega a vez do mano da cobra, ele se acovarda e diz que não vai sair do lugar até alguém ir na frente dele. Então, meu amigo, aqui chega o momento que eu já sabia, você já sabia, todo mundo sabia que ia chegar. Eu já tinha avisado. Eu ia te matar. É, eu falei que ela ia matar ele. E no fim, o Saul empurra o maluco que tava perdendo muito tempo, fazendo com que Ji-Hoon, Saul e Trombadinha avancem pro jogo final. O Ji-Hoon pergunta pro Saul por que ele empurrou o cara, então o Saul diz que se ele não fizesse isso, todo mundo ia morrer. Então o Ji-Hoon pergunta se o Saul também empurraria ele. E pô, Ji-Hoon, vai tomar no... O próprio Saul respondeu essa por mim. Você sabe por que a sua vida é tão patética? Porque você vive fazendo perguntas idiotas mesmo em situações como essa. E antes do jogo final, sabendo que o Ji-Hoon ia desistir, o Saul mata a Trombadinha. O Ji-Hoon perde a cabeça e vai pra cima do Saul, mas os guardas seguram os dois porque eles vão se resolver no jogo final. Mas antes do jogo, o policial finalmente dá de cara com o líder do jogo. E quem é o líder? Bom, toma esse plot twist que é o plot twist mais previsível de todos os tempos. É, e o cara ainda atira no próprio irmão. Enfim, o último jogo é o jogo da Lula, uma brincadeira coreana que, perdão, mas eu não sei como funciona. Mas a série facilita minha vida fazendo com que eles saiam na mão até a morte. Ou seja, deixa os garotos brincar, pô. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que no chuva pegar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que no chuva pegar. Eu vou te balancar, deixa teu corpo sangrando. Eu vou te... No fim, o Ji-Hoon, que é Miyagi-Do na veia, mostra compaixão ao Saul. Porém, o próprio Saul se mata e pede pro Ji-Hoon cuidar da sua mãe antes de morrer. No fim, o líder ainda tem uma conversa com o Ji-Hoon vendado. Então o Ji-Hoon pergunta: pô, por que vocês fazem isso, cara? Vocês estão matando pessoas, o que é que vocês ganham com isso? Então o cara fala: tu não aposta em cavalos, otário? Vocês são nossos cavalos. Então quando o Ji-Hoon chega em casa após se tornar bilionário, ele vê que não compensou, pois sua mãe morreu. O ano se passa e ele recebe um cartão com um endereço. E quando ele chega no local, se liga quem é. Me passa um copo d'água. Puta merda! Isso foi do cacete! Sim, o velho tá vivo. E tu quer mais? Bom, ele é o criador do jogo. O quê? O que foi que você disse? Puta merda!
Isso foi do cacete. O velho diz que quando se tem muito dinheiro, a vida perde a graça, pois você não tem mais com o que gastar. Então ele criou o jogo pra limpar o lixo da humanidade, que são os perdedores na vida, segundo ele, é claro. E também ele participou dos jogos pra se divertir, pois segundo ele, assistir os jogos não seria tão divertido quanto jogar. E por fim, ele morre. E dessa vez eu acho que ele morre de verdade, né? No fim, com o dinheiro que ganhou, o Ji-Hoon pinta o cabelo de vermelho, ultra informação relevante. E por fim, ele leva o irmão da trombadinha. Sim, a trombadinha tem um irmão, eu esqueci de falar isso anteriormente. Ele leva o irmão da trombadinha até a mãe do Sang-woo pra ela cuidar dele e deixa um dinheirão com os dois. E pra fechar, ele vai viajar pra visitar sua filha. Porém, quando ele tá indo pro aeroporto, adivinha quem ele encontra? Então ele corre atrás do cara, porém chega tarde demais. O Ji-Hoon pega o cartão do cara que iria pro jogo e diz pra ele não ir de jeito nenhum. E antes que ele entre no avião, ele liga pro jogo e o líder atende dizendo pro Ji-Hoon não fazer besteira e entrar no avião pro seu próprio bem. Porém, o Ji-Hoon não entra no avião e jura vingança a toda aquela organização, encerrando aqui a primeira temporada de Round 6. Boy, essa temporada é boa, porém nada demais. Tem umas tramas bem chatinhas que poderiam facilmente ser excluídas, pois não mudariam nada, absolutamente nada na história, e a principal delas é a do policial. E meu amigo, essa trama desse policial só vai piorar na segunda temporada, vocês vão ver. A violência da série chega a ser desnecessária em alguns momentos, parece que os caras têm tesão em ver sangue e gente morrendo. E por fim, a série tem muitas coincidências e conveniências, é o tal do dorama, né? E eu digo isso porque parece que todo mundo ali dentro do jogo se conhece, irmão. É tudo conectadinho, tá ligado? Porém, a história que a série conta é muito boa. Os personagens são ótimos, você consegue simpatizar e criar empatia por todos eles. O vilão é muito bom, a série é muito imprevisível em alguns momentos, pelo menos nessa temporada. Com exceção de alguns momentos, como o da noiada matar o cara, que eu já sabia que isso ia acontecer desde o início, e o líder ser o irmão do policial. Irmão, quando o policial descobriu que o irmão dele já ganhou os jogos, eu já sabia que esse cara era o líder, tá ligado? E vamos fazer assim, toda vez que eu falar de alguma série aqui, eu vou eleger o melhor personagem de cada temporada. E o melhor personagem da primeira temporada de Round 6 é o Sang-woo. E comigo, a primeira temporada de Round 6 tem uma nota 8 de 10, quase caindo pra 7. Tamo junto. Após os eventos da primeira temporada, o Ji-Hoon fica traumatizado com os jogos que venceu e jura vingança a toda aquela organização. Então 3 anos se passam e ele, além de pagar os agiotas que devia, também contrata os caras pra vigiarem todos os metrôs da região. Isso em busca do recrutador dos jogos. Os agiotas pensam que o Ji-Hoon tá inventando lorota porque eles nunca encontraram o maluco. Porém, entretanto, todavia... Se tivesse alguém jogando táxi no metrô, a gente já teria visto. Eles encontram o recrutador, ligam pro Ji-Hoon e seguem o cara. O Ji-Hoon, no meio da perseguição, é abordado por 2 guardas de trânsito por dirigir em alta velocidade. Então o Ji-Hoon simplesmente pega a multa e vaza. Acontece que um dos policiais é ele, o cara que se infiltrou nos jogos lá na primeira temporada em busca do irmão. Ué, mas ele não tinha levado o tiro do próprio irmão? Pois é, mas o tiro foi no ombro e ele foi salvo por esse capitão de navio aí. O policial vê o nome do Ji-Hoon nos documentos e pensa, tá porra, é o maluco dos jogos. E aí, enquanto isso, os agiotas encontram o recrutador e tem a brilhante ideia de sair na mão com ele. Porém, meu amigo, o recrutador tá de hack, porque ele sozinho dá uma pisa nos agiotas. Então ele sequestra os caras e fala, e aí, rapaziada, bora jogar um jogo? Vocês vão jogar um pedra, papel ou tesoura diferenciado, porque quem perder leva um pipoco na cara. Porém, só vai ter uma bala no revólver, a famosa roleta russa. Porém, após várias rodadas, ninguém morre. Então o cara fala, pô, isso daqui tá ficando chato, né? Bora ver como é que fica com 5 balas no revólver. Então o agiota se sacrifica pelo outro e leva só uma na cara. Assim o recrutador vira pro agiota que sobreviveu e pergunta, e aí, quem é que te mandou atrás de mim? Então o cara diz que foi o Ji-Hoon, e quando o Ji-Hoon chega em casa, ele dá de cara com o mesmíssimo recrutador. O Ji-Hoon diz que quer falar com o líder dos jogos, mas antes o recrutador propõe um jogo pro Ji-Hoon, onde se ele ganhar, ele pega o cartão que tá no bolso do recrutador e terá respostas. O jogo que ele quer propor é a famosa roleta russa, porém eles não vão parar pra girar o tambor. Eles vão ficar atirando até o revólver disparar
parar e matar um dos dois. Eles vão atirando, atirando e atirando, até que chega um momento que só falta 2 disparos e é a vez do Ji-hoon. Então o maluco fala: eu sei o que você tá pensando, a arma tá na minha mão, que se dane as regras, eu só preciso de no máximo 2 tiros pra matar esse cara. Porém, meu amigo, não se esqueça de que você não passa de um lixo que deu sorte de ganhar aquele jogo. Porém, o recrutador não contava com isso. O que foi? Tá começando a ficar nervoso? Que se danem as regras. Agora é só puxar o gatilho uma vez pra você me matar. Só que vai ter que admitir uma coisa: que você aceitou usar uma máscara e fazer o que os seus donos mandam, como o cãozinho deles. E por fim, o maluco se desvive. E puta merda, que cena cabulosa. Eu aplaudo de pé toda a construção e direção dessa cena, sensacional. Quem finalmente chega no lugar é o policial, que continua pedindo ajuda do Ji-hoon pra acabar com o jogo e procurar o seu irmão. Então o Ji-hoon pega o cartão no bolso do recrutador e vê que é um convite pra uma festa de Halloween. Então, antes de tudo, o Ji-hoon arranca o dente e implanta um rastreador no lugar. E assim, eles vão até a festa. Na festa, o Ji-hoon tromba um dos soldados do jogo que leva ele até uma limusine. Na limusine, o Ji-hoon tem uma conversa com o líder dos jogos, que diz ao Ji-hoon que enquanto o mundo não mudar e os lixos da humanidade não forem varridos, os jogos vão continuar existindo. O Ji-hoon tenta atirar no cara, mas a janelinha do carro é blindada. Então o líder pergunta se ele acha que vai acabar com o jogo usando apenas uma pistola, e o Ji-hoon fala: ah é? Então deixa eu entrar no jogo? Se eu jogar de novo aqueles ricos desgraçados pra quem você trabalha vão se divertir muito. O líder diz que o Ji-hoon tá querendo pagar de herói, mas não é assim que funciona. Mas o Ji-hoon diz que se ele entrar no jogo, ele vai provar que o mundo nem sempre funciona seguindo as regras da organização. Então o líder finalmente decide realizar o desejo do Ji-hoon e leva ele pros jogos. Enquanto o policial monta um batalhão de caras fortes e armados pra ir em busca da ilha junto ao capitão que salvou sua vida. E meu amigo, a trama desses caras é tão irrelevante e ruim que eu vou pular ela inteira. E no final da temporada eu digo no que ela dá, fechou? Finalmente chegamos nos jogos e vemos que teve uma alteração. Agora, a cada fim de jogo, os jogadores farão a votação para decidir se eles vão sair ou vão ficar nos jogos. E se eles saírem, vão dividir o prêmio acumulado igualmente entre eles. Aqui, logo de cara, conhecemos os principais personagens da temporada, e eles são MZ Coin, um youtuber de investimento falido que faliu investindo em criptomoeda. E além disso, ele ainda faliu muita gente que investiu na criptomoeda dele. Também conhecemos o Thanos, um rapper que também faliu porque investiu na criptomoeda do cara. E eu já adianto que é o melhor personagem da temporada. E eu tô dizendo isso porque eu gosto de rap? Talvez, mas não importa. Além do Thanos, também conhecemos esse maluco aí que é muito baba-ovo dele e também faliu investindo na criptomoeda do MZ Coin. Então o Thanos vai cobrar o cara. Eu passava o dia inteiro assistindo seus vídeos. Agora até sonho com você, ô filho da puta. Seu filho da puta, você falou pra investir toda a nossa grana. Você disse que só um otário não investiria! Também conhecemos essa dupla aí que pra facilitar minha vida eu vou chamar de mãe e filho. A mãe entrou no jogo pra pagar as dívidas do filho e o filho entrou no jogo pra pagar as próprias dívidas. Basicamente, mãe sendo mãe e filho sendo vagabundo. Não sigam o exemplo desse cara, rapaziada. Sejam bons filhos, tamo junto. E eu gosto muito dessa dupla. A mãe é muito fofa e o filho é muito gente boa. Apesar de ser um vagabundo, ele é gente boa. Também conhecemos esse velho insuportável que deve dinheiro a Deus e o mundo e essa mulher trans que eu já adianto ser uma das melhores personagens da série. Apesar da motivação dela pra ficar no jogo ser uma merda comparada dos outros personagens. Porém, pra evitar cancelamento, eu não vou nem falar nada sobre isso. Se for pra me escutar e levar a sério, eu nem escute. Também conhecemos essa bonitinha aí que tá grávida do MZ Coin, que abandonou ela porque faliu e agora tá tentando se redimir. Por fim, conhecemos esse mano aí que é um antigo amigo do Ji-hoon, o cara que apostava em cavalos com ele, essa xamã loucona das ideias, insuportável, e pra fechar, esse cara aí que serviu na marinha. A personalidade dele é ser da marinha, literalmente. Sim, senhor! Eu fui da 746, bem-vindo! Nas suas ordens, senhor! Enfim, finalmente chegou o momento dos jogos, e o primeiro jogo é o Batatinha Frita 1, 2, 3. Antes do jogo, o Ji-hoon vai conferir o rastreador dele, porém... Eu tô fudido. É, meu amigo, tiraram o rastreador do cara. Então ele se desespera e avisa pra geral que esse jogo não é normal. Se eles perceberem que vocês se mexeram, vocês vão morrer!
Obviamente ninguém acredita nele e temos essa pérola do Thanos que eu ri mais do que deveria. Meu velho era igualzinho a ele. Sempre que ele chegava bêbado, ele começava a falar um monte de bosta. Tipo que tinha um chip dentro do cérebro dele. Aquela boneca tem um dispositivo no olho! Ah, não falei? Então o jogo começa e finalmente temos o meme. Arô! 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 O Ji-Hoon até consegue segurar a galera por um tempo, porém essa mina aí se mexe e tome. Então muita gente começa a morrer e o Ji-Hoon diz pra galera fazer fileira, já que a boneca não consegue pegar movimentos que não estão no campo de visão dela. Então a rapaziada forma fileiras e aqui temos a revelação de quem vai ser o grande vilão dessa temporada. Parados! Tchau. Eu confesso que isso aqui me surpreendeu, porque eu achava que ele ia ser o alívio cômico e não um filho da... No fim do jogo, obviamente, os principais sobrevivem. Quando inicia a votação pra decidir se os jogadores vão sair ou permanecer no jogo, a rapaziada começa a votar pra permanecer. Então o Ji-Hoon começa a interferir na votação, o velho insuportável começa a questionar se o Ji-Hoon é um suposto infiltrado, todo mundo começa a discutir e o Ji-Hoon perde a paciência revelando a verdade. Eu já joguei todos esses jogos! Eu já joguei todos eles! Assim a galera deduz que se o Ji-Hoon tá vivo é porque ele venceu os jogos. Então o Thanos chega e fala: pô, se tu venceu isso aqui mesmo é bom pra gente, tu vai soltar um bocado de dica pra gente ganhar também. Então após ouvir isso, a rapaziada decide continuar jogando. E os guardas dizem que a partir de agora quem interferir na votação vai morrer. Então a votação continua e convenientemente fica empatada, fazendo com que o voto decisivo fique nas mãos do número 1. E quem é o número 1? Simplesmente o líder dos jogos que tá infiltrado e volta pra continuar os jogos. Puta merda! Isso foi do cacete! O líder chega no Ji-Hoon e diz: ei cara, eu só voltei pra continuar porque você tá aqui, diz aí qual é o próximo jogo. Então o Ji-Hoon diz que é colmeia de açúcar. E ele fala que aconteça o que acontecer, não é pra ninguém escolher a forma do guarda-chuva porque é a forma mais difícil do jogo. Então o líder mete essa: alguém escolheu um guarda-chuva no jogo? Quem escolheu o guarda-chuva sem saber do que ia acontecer deve ter se ferrado bonito. Nesse momento, eles formam uma equipe pra se aliar nos jogos, composta pelo Ji-Hoon, pelo amigo do Ji-Hoon, pelo líder e pelo cara da marinha. Nesse momento, o Thanos vai cobrar o MZ-Coin pelo dinheiro que ele perdeu. Então o MZ-Coin diz pra deixar ele em paz, mas o Thanos é mau elemento e começa a deitar o maluco na porrada. E antes que ocorra um homicídio, o líder vai separar a briga, chama o Thanos de moleque e dá uma lição de moral nele. Então o Thanos nos manda essa: em vez de você ficar aí de conversinha, por que você não vai pra sua casa criar os seus filhos? O que você disse? Pra você guardar sua liçãozinha pra porra dos seus filhos. Ouvindo isso, o líder se revolta e dá uma surra no Thanos, que implora por piedade e é poupado. E se você tá se perguntando o porquê do líder ter levado pro coração, enfim, o cara perdeu sua esposa que morreu grávida. Tá aí o passado do vilão. Aqui eu vou parar pra falar que não à toa, essa cena do Thanos espancando o maluco me lembra muito a cena do noiado lá da primeira temporada espancando o cara. Eu vou usar isso de gancho pra fazer a minha primeira crítica negativa a essa temporada, que é a repetição repetitividade, principalmente nos personagens. Porque se liga nisso, os personagens dessa temporada são os mesmos da primeira, com outros nomes e interpretado por outros atores. Porque, vê só, se liga nos paralelos. O Thanos é idêntico ao noiado da cobra, a xamã insuportável é igual àquela doida lá da primeira temporada e ainda tem uma adição daquele crente que falava de religião direto. A grávida, não sei porquê, me lembra muito a trombadinha, porém a trombadinha é muito melhor, óbvio. O Ji-Hoon de novo encontra um amigo dele no jogo, igual na primeira temporada. O baba-ovo do Thanos é igual o baba-ovo do maluco da cobra. De novo tem um infiltrado que se aproxima do Ji-Hoon. Enfim, eu me pergunto até hoje como o Ji-Hoon não desconfia do número 1. Ou ele pegou o Alzheimer do velho, ou ele é uma anta mesmo. Enfim, o próximo jogo não é o Colmeia de Açúcar, e nesse jogo os jogadores têm que montar equipes de 5. Então o Ji-Hoon monta uma equipe com seus 4 amigos e a grávida, a mãe e o filho se aliam a Yun, eu acho que esse é o nome dela, uma figurante e a xamã. Enquanto o Thanos monta uma panelinha com os baba-ovo dele, essa mina aí que ele tava querendo pegar, e esse bosta aí que eu vou chamar ele de bosta mesmo, porque essa é a definição do personagem. E futuramente vocês vão ver o motivo. Qual é o teu nome? Binsu.
Puta cara de mané do caralho. Enfim, o próximo jogo é um circuito onde a equipe fica grudada e andando sincronizados. E cada um vai jogando um jogo. E o último é o mais pica, que é a embaixadinha. Sou embaçado nesse, tá? Deixa disso, é mentiroso. Mentira! Só que ao invés de jogar com uma bola, eles jogam com uma peteca. Coreano é foda. E eu acho esse jogo cabuloso, porque a equipe vai toda sincronizada gritando. E os outros jogadores fazem meio que uma torcida pra eles. Muito pica. Enfim, uma galera morre e todo mundo fica desesperado, menos o Thanos, porque ele carrega um monte de droga no crucifixo e joga todos os jogos na onda. Ele fica até se divertindo enquanto joga. Enfim, obviamente os principais passam de fase, inclusive com o líder se enrolando no peão e ajudando o Ji-Hoon na embaixadinha. Depois do jogo, a equipe do Ji-Hoon começa a conversar sobre o assunto e toma essa referência que gerou um orgasmo nos fãs de Cobra Kai. Nem dava pra ver. Parecia o Daniel San. Qual dojo você representa? O quê? Qual dojo você representa? Se inicia mais uma votação e a galera começa a votar pra permanecer no jogo. E antes que o Ji-Hoon interfira, o líder entra na frente dele. Ele fala pra galera encerrar o jogo, mas o Bolsonaro coreano confronta ele e a galera volta pra continuar. Um detalhe muito interessante dessa cena é que anteriormente os guardas disseram que quem interferisse na votação ia morrer. Então antes que o Ji-Hoon fosse interferir, o líder entrou na frente dele e falou por ele. Atenção! Vocês estão loucos, é? Já que como ele é o líder, obviamente ele não pode morrer. Isso mostra que o líder quer o Ji-Hoon vivo. E o porquê disso, bom, futuramente veremos, eu acho. Enfim, o próximo jogo é o jogo da socialização, onde a rapaziada gira nesse carrossel, a mulher fala um número no alto-falante, a galera tem que montar equipes com o número de pessoas que a mulher falou e entrar nas salas. E esse jogo é muita loucura, porque acontece muita peripécia. O Thanos mata uma galera, incluindo seu próprio amigo, sem nem saber que era ele. Kyung-Soo, você! Sai fora! Cadê o Kyung-Soo? Por que ele não entrou? Olha o efeito da droga aí. Os caras afastam o filho da mãe, que por sorte é salva pelo Ji-Hoon e pelo líder, e depois o moleque se arrepende muito e não desgruda mais da mãe. E vocês lembram que eu falei que esse moleque aí é um bosta? Pois é, em determinado momento é pra formar equipes de 3. Então o Thanos manda ele tirar o pedra, papel e tesoura com a mina, e ela dá a mão pra ele ficar com ela. Porém, esse bosta vai lá e manda uma tesoura. Ai, que filho da... E por fim, o líder acaba matando o cara, fazendo com que o amigo do Ji-Hoon fique desconfiado dele. Depois desse jogo, a votação fica empatada e na hora da refeição, o Ji-Hoon se dá conta de que todos receberam garfos. Ou seja, em breve vai ter chacina. Enquanto isso, no banheiro masculino, o Thanos vai tentar convencer o bosta a voltar pro jogo continuar. Então, o MC Coin, vendo isso, manda o Thanos parar e chama a galera que quer sair do jogo pra ir pra cima dele. Assim, o Thanos chama a galera que quer ficar no jogo, pergunta se o MC Coin tá ficando doido e o amigo dele chega dizendo que é por causa da mina que ele engravidou. Então o MC Coin leva pro coração e manda todo mundo calar a boca. Assim, o Thanos manda essa. Eu corto seu dedo fora, entrego ele pra sua mina e eu dou um trato nela. Seu filho da puta! Então começa uma porradaria sinistra no banheiro. E quando o Thanos tá prestes a matar o MC Coin... o Thanos morre. E falando a verdade, eu não curti muito essa morte. Eu achei muito precoce, porque ele tava sendo um bom antagonista e sendo uma das poucas trufas dessa temporada. E o pior é que ele morreu de um jeito muito merda. Uma hora ele ia ter que morrer, é claro, mas eu acho que dava pra segurar pra próxima temporada, tá ligado? Eu preferia muito mais que o amigo insuportável dele morresse no lugar dele. Mas enfim, vamos seguir. Após essa briga, o Ji-Hoon percebe que quando anoitecer vai ter outra briga no dormitório igual na primeira temporada. Então ele reúne seu bonde e diz pra todo mundo se esconder debaixo dos beliches quando as luzes se apagarem. E quando a briga terminar, todos se fingirão de mortos pra dessa forma pegar as armas dos guardas e iniciar uma rebelião contra
contra eles pra acabar com os jogos. O líder ainda tenta questionar o Ji-hoon, mas de nada adianta, porque o Ji-hoon tá com sangue nos olhos. Então a briga começa, muita gente morre, inclusive o bosta se acovarda e deixa sua amiga morrer. E por fim, os guardas chegam pra interromper a briga e verificar os mortos. Então o Ji-hoon começa a pôr o seu plano em prática. Então eles conseguem roubar as armas e matar os guardas. Muito mentirosa essa cena. E por fim, o Ji-hoon monta todo um bonde pra batalha. A Yoon, que já serviu no exército, ensina a rapaziada a usar as armas. Então o Ji-hoon faz um guarda de refém e manda ele levar todo mundo até o líder dos jogos. Ó o líder atrás de tu aí, Ji-hoon. Então após uma cena infinita de tiroteio que dura quase um episódio inteiro, o Ji-hoon vai com seu amigo até a sala do líder e o cara da marinha volta pro dormitório pra pegar mais munição. Porém, o cara arrega, peida na farofa, caga no pau, estila, vacila. Não consigo pensar em outros sinônimos. Que bicho cagão. Enquanto do outro lado, o líder mata 2 jogadores e manda um alô pro Ji-hoon forjando sua própria morte. Assim a rebelião acaba, os jogadores são rendidos e o próprio líder, agora mascarado, rende o Ji-hoon. Então o líder fala: "E aí, 456, achou divertido bancar o herói? Agora assista as consequências da sua brincadeira." Então ele mata o amigo do Ji-hoon e a porra da temporada simplesmente acaba. Ai, que final merda. Simplesmente não tem final. A história só vai continuar na 3ª temporada. E pra onde vai a história? Na 3ª temporada eu te conto. Pra onde vai o arco do puto do policial? Eu só te digo que é revelado que o capitão do navio trabalha pros jogos. E por isso ele fica metendo louco e enrolando pra eles não encontrarem a ilha. Essa temporada não termina a história que conta. Então é isso, fica até complicado de dar as considerações. Já que na minha visão nem deveria ter 2ª temporada. Tá na cara que fizeram isso só pelo dinheiro. A temporada não chega a ser ruim, mas também não é boa. A primeira é anos-luz melhor. Tinha personagens muito melhor desenvolvidos, motivações melhores, mais carisma, melhor drama, melhor suspense, mais imprevisibilidade e muito mais. Então por isso, a 2ª temporada de Round 6 tem um 6,5, 5,5 de 10, por aí. Eu vou deixar no 6 porque ainda tem seus pontos positivos. Porque realmente tem algumas coisas boas, como o próprio Ji-hoon, que tá muito brabo nessa temporada, melhor e mais maduro do que na primeira. Também tem o líder, que pra mim é o melhor infiltrado do que o velho da primeira temporada, e o Thanos pra mim é melhor vilão do que o noiado da cobra. Então é isso, espero que a 3ª temporada me surpreenda e dê um bom final pra série. Tamo junto. Após o final trágico da 2ª temporada, vemos o fracasso que foi a rebelião liderada pelo Ji-hoon. Então os guardas chegam no dormitório com um caixão e adivinha quem tá dentro? O próprio Ji-hoon. Porém, obviamente ele não tá morto. Então após ele ouvir a Yoon dizer que todos os outros morreram, o Ji-hoon se altera e vai pra cima dos guardas implorando pra eles tirarem sua própria vida. Os guardas não matam ele a mando do líder dos jogos e o algemam na cama. E nesse momento, o Bolsonaro coreano junto com seu bonde começa a zoar o Ji-hoon. E como se já não bastasse eles, a xamã loucona de loucura também vai arriar com ele. Mas o cara tá sinistro, corrompido, ele tenta enforcar ela. Então depois disso, pra tentar acalmar o Ji-hoon, a galera do bem vai apoiar ele. E o filho da velhinha acaba falando pro Ji-hoon que a rebelião só deu errado por culpa do Dae-ho, que acabou arregando na hora de pegar a munição, fazendo com que o Ji-hoon comece a encarar o maluco com essa cara de psicopata. Enquanto isso, na trama insuportável do policial, o agiota comenta com ele que tá desconfiado do capitão. Isso porque um dos caras do barco morreu e ele avistou o capitão com uma chave de fenda na noite anterior. Então, quando os caras interrompem a busca pela Ilha dos Jogos, o cara decide permanecer no continente pra investigar mais sobre o capitão. Indo finalmente pro jogo, vemos que será uma espécie de esconde-esconde, onde alguns jogadores ficam na equipe vermelha e recebem uma faca, e outros ficam na equipe azul e recebem chaves. Ou seja, o objetivo dos jogadores de vermelho é encontrar os jogadores de azul e matar eles. E se o jogo encerrar e eles não tiverem matado ninguém, eles são eliminados. E olha o perigo, o amigo do Thanos, que pra facilitar minha vida eu vou começar a chamar pelo nome verdadeiro, que é Danjun, fica no time vermelho junto com o Bosta. O Danjun vai zoar o Bosta por ter matado a amiga dele na noite anterior, chama ele de covarde, manda ele virar homem e mostra que agora é ele quem tá com as drogas do Thanos. E boy, eu ri pra um caralho dele imitando o Thanos. You can do it, my bro, Binsu! Hey, Binsu! My little boy, Binsu! Welcome back!
my friends. See you again, Bensu. Eu já adianto que esse cara vai ser o vilão da temporada, e eu arrisco dizer que ele é melhor do que o próprio Thanos. Eu assumo a responsabilidade por ter falado mal dele na temporada anterior. Antes do jogo começar, o Ji-Hoon continua encarando o Dai-Ho com cara de psicopata. Então o maluco vai pra cima do Ji-Hoon e fala que a culpa é toda dele que teve a ideia de iniciar a rebelião. E termina dizendo que todo mundo morreu por causa do próprio Ji-Hoon. Então logo depois disso, o jogo começa e o time azul começa a se esconder. E enquanto isso, o Danju chega no MZ-Coin e chama ele pra formar uma dupla. O cara começa a usar a droga do Thanos e se prepare que agora é loucura atrás de loucura desse cara. A gente vai matar meia humanidade. Os dois logo de cara já derrubam o maluco, e antes que o Danju mate ele, o MZ-Coin fala: pô, bora dividir a kill pra gente se classificar junto, boy? Então eles vão lá e matam o cara ao mesmo tempo. Mas o Danju vacila e acaba derrubando as drogas do Thanos, fazendo com que o bosta veja isso e pegue as drogas pra ele. Enquanto isso, a I-1 forma um grupo com a grávida e a velhinha, e quando elas estão fugindo de um cara do time vermelho, a grávida acaba quebrando o pé. E a I-1 é forçada a matar o maluco pra proteger. Enquanto isso, o MZ-Coin procura a grávida pra proteger ela, e o Danju se oferece pra ir junto com ele e ficar matando a galera do time azul no caminho. E juntos eles embarcam na jornada. Com quem será que o Mion vai casar? E nesse momento, a grávida tem sua bolsa estourada. Assim, a velhinha faz o parto, o bebê nasce e a I-1 encontra a saída do labirinto. Porém, quando ela vai avisar pras outras... Vamos rápido. MZ-Coin, filho da... Quem também encontra a saída é o Bolsonaro coreano junto com a Xamã. Porém, esse velho miserável passa a perna na Xamã, que acaba finalmente sendo morta pelo bosta. E pra fechar, o Ji-Hoon finalmente encontra o cara da marinha. Assim, os dois saem na mão e, por fim, o Ji-Hoon tem sua primeira kill na série. É, o homem foi corrompido. Mas calma que ainda não acabou, porque o filho da velhinha tá desesperado porque não conseguiu matar ninguém. E quando ele vai tentar matar a grávida que não é mais grávida, sim, a mãe mata o próprio filho, e eu fiquei em choque nessa cena. Antes de dormir, a velhinha vai falar com o Ji-Hoon e diz que acredita que ele realmente entrou no jogo pra salvar a vida da rapaziada. E por fim, ela implora pro Ji-Hoon cuidar da grávida que não é mais grávida e da sua filha. E quando eles acordam no dia seguinte, todos se dão conta de que a velha se matou. Que bagulho traumatizante. Enquanto isso, o agiota que ficou no continente conseguiu invadir a casa do capitão e encontrar várias coisas relacionadas aos jogos. Assim, concluindo que o capitão realmente trabalha pros jogos, mas pro azar dele, ele é surpreendido pela polícia. La polizia, não. E finalmente indo pro próximo jogo, vemos que é o desafio de pular a corda, onde os jogadores irão atravessar essa ponte muito estreita enquanto pulam a corda. Porém, meu amigo, o que tem embaixo da ponte é um baita de um abismo. O Ji-Hoon diz que vai ajudar a ex-grávida e um soldado chega dizendo que o bebê também tem que atravessar a ponte, pois ele também é um jogador. Enquanto o Danju já começa a ficar desesperado porque ele perdeu as drogas. Então o bosta chega com o colar da droga, joga ele na ponte e manda o Danju ir lá pegar. Ele começa a atravessar a ponte e finalmente pega o colar. Porém, quando ele abre, o pingente tá vazio porque o bosta pegou a última droga. Assim, o Danju vira o mais novo contratado do Santa Cruz. O próximo a atravessar é o Ji-Hoon, que pega o bebê da ex-grávida e consegue passar de fase. Os figurantes começam a atravessar e esse maluco aí fica na linha de chegada empurrando todo mundo que consegue chegar. Porém, o Ji-Hoon sai na mão com ele e o cara é arremessado abismo abaixo. No fim, o Bolsonaro coreano, o bosta e o MZ-Coin passam de fase junto com mais 4 figurantes. E pra fechar, a grávida acaba se sacrificando já que ela tá com o pé quebrado e não tem mais tempo de atravessar. Encerrando aqui o jogo de pular a corda. No fim do jogo, os VIPs que estão de volta nessa temporada começam a questionar sobre o que eles vão fazer com o bebê. Então o líder tem a ideia de tornar a bebê a nova jogadora 222, que era o número da grávida. Olha o nível
nível de psicopatia dos caras. E paralelo a isso, o agiota que foi parar na delegacia pede seu celular pra ligar pro seu advogado. Então ele pega o celular, sai correndo e liga pro policial avisando que o capitão é um impostor. E quando o capitão se liga que foi descoberto, ele começa a fuzilar geral no barco. Porém, o policial consegue render o cara, pergunta onde tá a ilha, mas o capitão não fala e acaba morrendo. Mas o policial encontra o mapa que o capitão riscou a ilha anteriormente, então ele segue em busca dessa ilha. E finalmente, partindo pra reta final dos jogos, os finalistas se reúnem e decidem fazer uma aliança contra o Ji-hoon, a Bebê e o Bosta. Mas antes do último jogo, o guarda chega no Ji-hoon e diz que o líder quer ver ele. Então, chegando na sala do líder, o cara diz que quer fazer uma proposta pro Ji-hoon sobre o seu futuro com a Bebê. O Ji-hoon não quer ouvir o líder, então o cara fala que quer ajudar o Ji-hoon. Assim, ele passa uma adaga pra ele e diz pra ele matar todos os jogadores que estão contra ele enquanto estiverem dormindo. O Ji-hoon continua sem confiar no cara, então ele finalmente decide se revelar. Então, após ver isso, o Ji-hoon pensa em matar o cara, mas ele diz que não vai mudar nada, pois alguém vai assumir o lugar dele e os jogos vão continuar. O líder fala que se o Ji-hoon fizer isso, ele promete que o Ji-hoon sairá vivo do jogo junto com a Bebê. Antes que o 456 parta pro serviço, o líder pergunta se ele ainda confia nas pessoas, porém o Ji-hoon não fala nada e vai pro serviço. Quando ele chega pra matar o velho, temos o flashback do ano que o líder ganhou os jogos, onde ele teve que fazer a mesma coisa que o Ji-hoon pra se tornar o líder. Porém, no presente, o Ji-hoon tem uma visão da trombadinha dizendo pra ele não fazer isso porque ele não é esse tipo de pessoa. Então ele não mata o cara e avançamos pro jogo final. O jogo final é o clássico jogo da Lula, o mesmo da primeira temporada, o nome da série original. Oh my god, Squid Game! Oh my god, I knew that was you. Hong Sang-yong! Hong Sang-yong, Squid Game! From the Squid Game. Só que dessa vez o jogo da Lula será nas alturas. Os jogadores subirão em 3 plataformas diferentes e em cada rodada eles terão que empurrar pelo menos um jogador pra fora. E após o fim de cada rodada, eles passam pra próxima plataforma. Pra iniciar a rodada, um dos jogadores tem que pisar no botão e assim o jogo estará valendo. Nesse momento, o Bosta que tá chapadão por causa das drogas do Thanos começa a ver o próprio Thanos perguntando se ele quer um comprimido. E ele também começa a ver o Danju. Então os dois drogados de alucinação começam a puxar o Bosta e o MC Coin aproveita pra derrubar o cara, fazendo com que geral avance pra próxima rodada. Na próxima rodada, os caras tentam derrubar o Ji-hoon, então um cara vai pra cima dele, mas o MC Coin derruba o maluco e fica do lado do Ji-hoon. O bonde do Bolsonaro coreano começa a espancar o cara pra derrubar ele na próxima rodada, porém o Ji-hoon e o MC Coin saem na mão com os malucos, o Ji-hoon mata um, o MC Coin mata o outro e no fim só fica eles dois, o bebê, o velho e o cara espancado. O velho tenta fazer a cabeça dos dois, mas o MC Coin, que não é bobo nem nada, vai lá e mata o cara. Finalmente esse velho morreu, não aguentava mais. E o bagulho fica doido mesmo quando o espancado se joga da plataforma, fazendo com que a final fique entre Ji-hoon, MC Coin e a Bebê. Então nesse momento, o MC Coin se transforma de vez, pega o bebê e ameaça jogar ele da plataforma. E porra, não sei se vocês estão ligados, mas o MC Coin é literalmente o pai da criança. O cara é o pai da criança e tá ameaçando jogar ela de um precipício. Esse cara é doente. O Ji-hoon se rende e o MC Coin larga o bebê. Então os dois saem na mão. Então é porradaria pra lá, porradaria pra cá, briga pra lá, briga pra cá e no fim os dois caem do precipício e morrem. Mentira, porque o Ji-hoon consegue se pendurar na plataforma, mas o MC Coin acaba caindo e morrendo. Porém, meu amigo, todavia, entre nos tantos, o botão pra iniciar a rodada não tinha sido apertado. Ou seja, a final do jogo vai ser entre Ji-hoon e Bebê. E aqui, concluído perfeitamente o arco do nosso herói, eu não escreveria diferente, o Ji-hoon se sacrifica pelo bebê falando a frase: Nós não somos cavalos, somos pessoas. E pessoas... Simplesmente a melhor cena de morte da série. Meus parabéns, Round 6. No fim, o policial consegue chegar na ilha e chama a guarda costeira. Então o líder manda os soldados iniciarem a evacuação. E quando o policial chegar na ilha, temos o encontro dele com seu irmão. Errou! Por quê? Errou!
céu, vai tomar no... Esse filho desse policial aparece em todos os episódios da série. Todos os episódios ele tem o objetivo de encontrar o irmão pra quando finalmente encontrar, acontece essa merda aí. E no final os caras explodem a ilha, mas o puto do policial consegue escapar. Meu Deus do céu, esse maluco não acrescentou tolete nenhum pra trama a série inteira. Agora, pra encerrar, vemos que o líder deixou o bebê com o policial e foi até a casa da filha do Ji-Hoon nos Estados Unidos pra avisar que o pai dela morreu. Além dele avisar que o pai dela faleceu, ele também deixa os pertences do Ji-Hoon com ela. E quando ele tá indo embora, ele encontra uma recrutadora dos jogos americanos, ou seja, tem versões desses jogos por todo o mundo. E com esse possível gancho de um futuro spin-off, a série acaba. Boy, esse foi o resumo de Round 6 e sem mais delongas porque eu tô com sono, a terceira temporada de Round 6 tem uma nota 7 de 10. E a série como um todo tem um 7,5 de 10. Se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Insta e tamo junto.